Olá, nono ano do Colégio Moraes Rego. Como vocês já sabem, eu sou a Priscila da Ledônia, e estarei com vocês para discutir algumas das nossas leituras do semestre. Eu tive a feliz surpresa de saber que essa é a leitura primeira de vocês de agora, e eu adoro esse livro. A primeira vez que eu o li, eu tinha 15 anos, foi no meu primeiro ano. E agora eu tive o prazer de reler e gostei, eu acho que ainda mais do que eu já tinha gostado. Não só pela leitura fácil, tranquila, sem grandes desafios, vamos dizer assim, quanto pela história e pelo que ela remete à Revolução Russa, que vocês já devem ter aprendido em história. Então, como essa parte eu imagino que vocês já saibam, só vou dar uma geralzona da Revolução Russa. A Rússia vivia ainda muito atrasada no início do século passado, porque ela tinha um sistema ainda ligado ao feudalismo, que era quando os czares comandavam tudo. E a população, ia pro brejo. As pessoas estavam passando fome, passando frio, elas tinham grandes necessidades que não eram nem um pouco levadas em consideração pelos czares, que eram quem dominava tudo. Então a população pediu, implorou, fez passeata igual a gente tem aqui hoje em dia, só que como lá era diferente de hoje em dia, eles levaram ferro mesmo, morreram. E a situação parecia assim, que não teria solução. Até que algumas ideias já passadas, ideias do Marx e do Engels, acerca do comunismo, do socialismo, vieram à tona. E alguns pensadores pensaram, por que não? Por que não tentar implementar aqui essa forma de governo, que é uma forma de governo que parece ser tão igualitária, tão justa e que possivelmente pode fazer com que as pessoas melhorem tanto de vida. Algumas tentativas foram abortadas, é claro, mas em um determinado momento, esses líderes chegaram ao poder e instauraram na nova União Soviética o socialismo. E a gente tem, em um primeiro momento, o Lenin no poder, que logo morre, e a gente tem uma divisão ali entre Stalin, Trotsky, quem é que vai dominar a União Soviética, quem é que vai liderar a União Soviética. Olha meu ato falho aqui com dominar. E por eleições, não sei se muito justas, eu imagino que não, o Stalin tomou o poder. E hoje nós sabemos que ele foi um ditador cruel, sanguinário, comparável ao Hitler. Isso daqui não é nenhuma surpresa, não é nenhuma novidade, não é nenhum idealismo político partidário meu. Isso é apenas fato. Ele tinha campos de concentração semelhantes aos campos de concentração que existiam na Alemanha nazista e em outros países nazistas também. Só que não eram campos de extermínio, eram campos de trabalho, e isso vocês já sabem muito bem. Mas o Lenin, ele era terrível. Mas, apesar de ele ser assim, ter essa personalidade tão forte, vamos dizer, né? Uma boa forma de falar que a pessoa não vale nada. A gente fala assim, não, que essa pessoa tem uma personalidade forte. A razão para ele ficar tanto tempo no poder é que ele comandava os meios de comunicação e influenciava muito bem as pessoas. Esses chamados campos de concentração não eram públicos, digo, os outros países não sabiam da existência deles. E ele tinha uma propaganda muito boa, muito pelo bem da União Soviética, pelo idealismo, as ideias muito bonitas, essas ideias socialistas, comunistas que ele trazia e que eram um bom tanto deturpadas desde o princípio. E por conta disso ele conseguiu ficar até o final de sua vida. Depois foram descobertas algumas das atrocidades dele. O mundo ficou assustado. E o George Orwell, que na verdade não se chamava George Orwell, vocês sabiam? Na minha edição ele já conta aqui que ele se chamava Eric Blair. Mas eu gosto do nome George Orwell, acho que tem tudo a ver. Já tô inventando aqui, já tô viajando na maionese. Mas ele é um socialista, então, ao contrário do que muita gente pensa, de que ele era um capitalista e que ele escreveu esse livro para acabar com todo o ideal socialista, comunista e instaurar finalmente o capitalismo no mundo inteiro, não.
ele era muito ligado a essas ideias socialistas. E por conta disso ele ficou muito indignado com o que Stalin fez. Tipo, poxa vida, como assim? Não era isso que eu imaginava que ia acontecer. E ele começou a se questionar sobre a própria natureza humana. E a gente vai ver muito da... Olha a contradição. Muito da natureza humana na Revolução dos Bichos. Porque os bichos vão trazer um elemento humano muito forte. É o que a gente conhece como fábula. Eu sei que vocês também já aprenderam sobre fábulas alguns anos antes. Provavelmente no 6º ano vocês viram um tanto de fábulas. Fábulas são aquelas histórias em que os personagens são animais. Então a gente tem a raposa e a uva, a gente tem essas historinhas. Como é que é? A lebre e a tartaruga. Que são histórias de pessoas, mas que quem protagoniza, quem encena são os animais e que sempre tem um fundo moral. Então, quem desdenha quer comprar, devagar se vai ao longe. E aí o George Orwell vai fazer uma fábula. E daí vem a facilidade da leitura desse livro, a tranquilidade. Tanto é que a gente vê pessoas de 11 anos lendo e adorando e pessoas de 111 anos lendo e adorando. Ele é universal para todas as idades, para todas as culturas e é temporal. Pode ser lido em 1945, que foi quando ele foi escrito, ou em 2021, ano que a gente está hoje. Então ele traz toda essa junção para trazer mesmo uma essência humana, para tentar entender por que essa ideia do Marx não deu certo. E aí, a história que ele vai contar aqui, que eu não sei se vocês já começaram a ler, mas comecem logo, porque é muito legal. Eu sou empolgada, eu gosto muito desse livro. Já gostava, então. Mas ele vai contar uma história de uma fazenda, de uma granja, a Granja do Solar, cujo dono era o Sr. Jones. Morava o Sr. Jones e a esposa, e aparentemente era uma fazenda normal, com os animaizinhos felizes, cavalinho, porquinho, etc. Mas esses animais, eles não estavam muito satisfeitos com a maneira como eles eram tratados. E dentre esses animais existia um porco chamado Major, que era muito respeitado. Então, por onde ele passava, os animais o respeitavam, o escutavam, era um conselheiro, né? Aquele senhor que tinha vivido muito, tinha aprendido muito, que era muito inteligente. Então, ele representa tudo isso. E o Major, numa noite, teve um sonho. E ele resolveu compartilhar esse sonho com a granja. Reuniu os animais, mais diversificado possível. Tinha lá cavalo, tinha burro, tinha galinha, ovelha, um monte. E ele falou que ele teve esse sonho, que na verdade eles viviam escravizados nesse lugar, nessa granja. Por que os animais tinham que viver com condições tão precárias? E por que o Sr. Jones e a esposa tinham tantos privilégios sobrando? Por que o ser humano tinha esse privilégio e deixava os animais com tão pouco? Deixava os animais tão largados, tão à mercê do mundo, fazendo trabalhos tão pesados que não os favoreciam. Favoreciam os humanos. E nesse sonho os animais se revoltavam e criavam, enfim, uma revolução. Esse termo revolução é importante. Revolução é quando a gente tem uma mudança tão grande que passa a existir um sistema, um modelo de organização social, governamental, que não existia antes, totalmente novo. E o interessante é que a Revolução dos Bichos, no nome original, chama The Animal Farm, não é revolução. Esse termo foi criado depois, posteriormente. Em português, é uma tradução errada, vamos nos rebelar. Então deveria ser a Fazenda dos Animais, esse seria o nome. Eu acho mais bonito a Revolução dos Bichos, mas é meio errado, porque não é o que o autor trouxe pra gente. Mas aí, voltando, ele queria fazer essa revolução. E ele disse, os animais escutaram, né? Respeitavam muito, começaram a pensar sobre aquilo. Ele ensinou um lema, uma canção
que era uma canção que traduzia todo esse sonho e que encheu de esperança os animais. E eu, se não me engano, 2 dias depois, o major, o porco, faleceu. E até como uma forma de homenagem, os bichos, eles se sentiam na obrigação de colocar em prática essa rebelião, essa revolução, de mudar mesmo todo esse sistema que acontecia para o benefício deles. Chegou a hora, vamos botar a mão na cabeça, pensar e partir para o ataque. E aquilo tudo foi muito combinado. Os porcos eram os animais mais inteligentes que tinha. Então os porcos lideraram. Eles tinham excelentes ideias. Cada um teve sua tarefa. E foi feita a Revolução dos Bichos na Granja do Solar. Que depois disso passou a se chamar a Granja dos Bichos.